Você já conheceu alguém que parecia perfeito nos primeiros minutos, mas que depois revelou ser completamente diferente? Ou talvez você tenha confiado em alguém que jurou lealdade, mas que te traiu na primeira oportunidade? Ou você foi manipulado por alguém que você considerava amigo, mas que estava apenas te usando para seus próprios interesses? O problema não é que essas pessoas são boas em esconder quem realmente são. O problema é que você nunca aprendeu a ler as pessoas de verdade. Você foi ensinado a acreditar no que as pessoas dizem, nas máscaras que elas vestem, nas performances que elas apresentam. Mas Maquiavel sabia algo que a maioria nunca aprende. As palavras mentem, mas as ações revelam. Niccolò Machiavelli viveu numa época brutal, numa Florença renascentista onde traição era moeda corrente e confiar na pessoa errada significava morte. Ele não tinha o luxo de ser ingênuo. Ele precisava ler pessoas rapidamente, com precisão cirúrgica, porque sua sobrevivência dependia disso. E através de décadas observando príncipes, cortesãos, traidores e leais, ele desenvolveu um sistema para decifrar a verdadeira natureza humana por baixo de todas as máscaras sociais. E hoje, você vai aprender exatamente esse sistema. 10 táticas que Maquiavel usaria para ler qualquer tipo de pessoa em 5 minutos. Porque no mundo moderno, assim como na Florença renascentista, existem pessoas que vão sorrir para você enquanto enfiam a faca pelas suas costas. E você precisa saber identificá-las antes que seja tarde demais. A primeira tática de Maquiavel é a mais importante de todas. Não escute o que as pessoas dizem, observe o que elas fazem. Palavras são baratas. Qualquer um pode dizer qualquer coisa. Eu te amo. Eu sou seu amigo. Você pode confiar em mim. Eu nunca te trairia. Eu estou do seu lado. As pessoas mais perigosas que Maquiavel conheceu eram justamente aquelas que falavam as palavras mais bonitas. Porque elas sabiam que palavras são a ferramenta perfeita para enganar. Mas ações não mentem. Você pode mentir com a boca, mas não consegue mentir consistentemente com suas ações. Maquiavel dizia: julgue os homens não por suas promessas, mas por seus atos passados. Se você quer saber o que alguém vai fazer no futuro, olhe para o que essa pessoa já fez no passado. Ela promete lealdade, mas tem um histórico de trair todo mundo que confiou nela? Acredite no histórico, não na promessa. Ela jura que vai mudar, mas nunca mudou em situações anteriores? Acredite no padrão, não na intenção. Ela diz que te valoriza, mas constantemente te trata como segunda opção? Acredite no tratamento, não nas palavras. Porque as palavras podem ser ensaiadas, editadas, manipuladas. Mas o padrão de comportamento ao longo do tempo revela quem a pessoa realmente é. Então, quando você conhecer alguém novo, não fique impressionado com discursos bonitos. Faça perguntas sobre o passado da pessoa. Como ela tratou relacionamentos anteriores? Como ela reagiu quando as coisas ficaram difíceis? Como ela lidou com conflitos? Como ela tratou pessoas que não tinham nada a oferecer a ela? As respostas para essas perguntas te dizem infinitamente mais sobre o caráter de alguém do que qualquer declaração de intenções. Porque caráter não é o que você diz que é. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando, quando não há nada a ganhar, quando fazer a coisa certa é difícil e inconveniente. A segunda tática de Maquiavel é observar como a pessoa trata aqueles que não podem oferecer nada a ela. Maquiavel percebeu que as pessoas mais perigosas são camaleônicas. Elas mudam completamente seu comportamento dependendo de quem está na frente delas. São encantadoras com superiores, neutras com iguais e cruéis com inferiores. E a forma mais rápida de identificar essas pessoas é observar como elas tratam garçons, faxineiros, seguranças, pessoas em posições de serviço. Se alguém é extremamente educado com você, mas grosseiro com o garçom, essa pessoa não é educada. Ela é estratégica. Ela está sendo educada com você porque você tem algo que ela quer. Mas a verdadeira natureza dela aparece quando ela interage com alguém de quem ela não precisa nada. Maquiavel dizia que o príncipe sábio observa como seus cortesãos tratam os servos, porque ali,
Na ausência de necessidade de agradar, a verdadeira face se revela. Se você está em um encontro e a pessoa é doce com você, mas rude com o garçom, saia dali. Porque eventualmente, quando essa pessoa não precisar mais te agradar, quando ela já tiver conquistado o que queria de você, ela vai te tratar exatamente como trata aquele garçom. O respeito seletivo não é respeito, é manipulação. E pessoas que só respeitam quem pode lhes ser útil são incapazes de lealdade verdadeira. A terceira tática de Maquiavel é prestar atenção em como a pessoa fala dos outros quando eles não estão presentes. Alguém que constantemente fala mal de todo mundo para você vai falar mal de você para todo mundo quando você não estiver presente. Isso é garantido. Maquiavel chamava essas pessoas de serpentes de duas línguas. Elas são doces na sua frente e venenosas pelas suas costas. E a forma de identificá-las é simples. Observe como ela fala de pessoas ausentes. Se ela está sempre contando fofocas, sempre revelando segredos que outros lhe confiaram, sempre diminuindo pessoas que não estão ali para se defender, você não está ouvindo sobre os defeitos dos outros. Você está descobrindo o defeito dela. Porque pessoas de caráter não precisam diminuir os outros para se sentirem grandes. Pessoas de caráter não traem confidências. Pessoas de caráter não fofocam compulsivamente. Mas pessoas inseguras, invejosas, manipuladoras, essas fazem isso constantemente. E elas fazem com você também. Tudo aquilo que você está contando para ela em confiança, ela está compartilhando com outros assim que você sai da sala. Tudo aquilo que você acha que é conversa íntima, ela está usando como moeda social em outros círculos. Maquiavel dizia: confie seus segredos apenas àqueles que demonstraram capacidade de guardar os segredos dos outros. Se alguém trai a confiança de terceiros na sua frente, essa pessoa vai trair sua confiança nas costas. A quarta tática de Maquiavel é observar como a pessoa reage quando contrariada ou frustrada. Máscaras são fáceis de manter quando tudo está bem, mas quando a pessoa é contrariada, quando as coisas não saem como ela queria, quando ela perde ou é rejeitada, a máscara cai. E ali, naquele momento de frustração, você vê quem a pessoa realmente é. Ela explode em raiva desproporcional. Cuidado, você está lidando com alguém com controle emocional frágil que pode virar contra você a qualquer momento. Ela culpa todo mundo menos ela mesma? Cuidado, você está lidando com alguém que nunca assume responsabilidade e que vai te culpar pelos problemas dela eventualmente. Maquiavel aconselhava os príncipes a sempre testar seus conselheiros, frustrando-os de propósito em situações menores para ver como reagiam. Porque a reação à frustração revela o caráter verdadeiro. Alguém maduro, emocionalmente estável, assume a frustração com dignidade, aprende com ela e segue em frente. Alguém imaturo, instável, desmorona, explode ou se vinga. E você quer saber disso cedo, não depois de investir anos em um relacionamento ou parceria com essa pessoa. Então preste atenção. Como essa pessoa reage quando perde um jogo? Como ela reage quando não consegue o que quer? Como ela reage quando é criticada construtivamente? As respostas a essas perguntas te dizem se você está lidando com alguém emocionalmente maduro ou com uma bomba relógio emocional. A quinta tática de Maquiavel é identificar se a pessoa é movida por princípios ou por conveniência. Pessoas de princípios têm valores consistentes que elas mantêm independentemente das circunstâncias. Pessoas de conveniência mudam seus valores dependendo do que é mais vantajoso no momento. Maquiavel via essas pessoas o tempo todo em Florença. Elas juravam lealdade a um príncipe, mas assim que outro príncipe oferecia mais poder ou dinheiro, mudavam de lado instantaneamente. Elas defendiam uma causa hoje e a oposta amanhã, sem nenhum constrangimento, porque elas nunca acreditaram em nada. Elas apenas usavam causas como ferramentas para ganho pessoal. E essas pessoas existem hoje também. São aquelas que mudam de opinião, não porque aprenderam algo novo, mas porque perceberam que a opinião anterior não era mais socialmente vantajosa. São aquelas que te apoiam quando você está por cima, mas desaparecem quando você cai.
São aquelas que adaptam sua personalidade completamente dependendo do grupo em que estão. Com um grupo, elas são de um jeito. Com outro grupo, completamente diferentes. Elas não têm núcleo. Elas não têm identidade fixa. Elas são oportunistas puras. E Maquiavel dizia que essas pessoas são as mais perigosas para se ter por perto, porque você nunca pode prever quando elas vão te trair. Porque elas vão te trair no exato momento em que trair você se tornar mais conveniente do que permanecer leal. Como você identifica essas pessoas? Observe consistência. A pessoa mantém os mesmos valores em situações diferentes? Ou ela muda dependendo de quem está assistindo? Ela defende seus amigos quando eles estão ausentes ou só quando está conveniente? Ela mantém suas posições quando enfrenta resistência, ou muda instantaneamente para agradar a maioria? Pessoas de princípios são como rochas. Elas podem ser lentamente moldadas ao longo do tempo, mas não mudam drasticamente da noite para o dia. Pessoas de conveniência são como água. Elas assumem a forma do recipiente em que estão, e água pode te afogar. A sexta tática de Maquiavel é observar a proporção entre o que a pessoa fala de si mesma versus o quanto ela pergunta sobre você. Pessoas genuinamente interessadas em conexão real fazem perguntas. Elas querem te conhecer. Elas ouvem. Elas se lembram de detalhes que você mencionou. Mas pessoas narcisistas ou manipuladoras dominam completamente a conversa. Tudo é sobre elas. Suas conquistas, seus problemas, suas opiniões, suas histórias. E quando você tenta falar, elas ou interrompem ou esperam educadamente você terminar apenas para voltar ao assunto delas. Elas não têm interesse genuíno em você. Elas só querem audiência. Maquiavel observou que os piores cortesãos eram aqueles que só falavam de si mesmos e só se aproximavam do príncipe quando precisavam de algo. Eles não construíam relações genuínas. Eles construíam transações. E você pode identificar essas pessoas em 5 minutos de conversa. Conte quantas perguntas genuínas ela fez sobre você. Conte quantas vezes ela realmente ouviu, sem interromper ou sem usar o que você disse apenas como trampolim para voltar a falar dela. Se a proporção for extremamente desequilibrada, se a pessoa é um buraco negro conversacional que suga toda a atenção para si, você está lidando com alguém incapaz de conexão real. E relacionamentos com essas pessoas sempre serão unilaterais. Você sempre será o ouvinte, o suporte, o acessório, nunca o protagonista. A sétima tática de Maquiavel é observar como a pessoa lida com seus próprios erros. Todo mundo erra, mas nem todo mundo tem maturidade para assumir erros. Pessoas de caráter, quando erram, admitem. Pedem desculpas genuinamente e mudam o comportamento. Pessoas sem caráter negam, fazem gaslighting, culpam os outros, minimizam, justificam e repetem o erro indefinidamente. Maquiavel dizia que um príncipe que não consegue admitir que errou é um príncipe destinado a repetir os mesmos erros até a ruína. Porque aprendizado vem de reconhecimento de erro. E quem não reconhece nunca aprende. Então preste atenção. Quando você aponta um erro ou uma falha, como a pessoa reage? Ela ouve, reflete e reconhece quando apropriado? Ou ela fica imediatamente defensiva, contra-ataca, muda de assunto ou inverte a situação fazendo você se sentir culpado por ter mencionado? Pessoas que nunca assumem responsabilidade são impossíveis de ter relacionamentos saudáveis. Porque todo relacionamento envolve conflito eventualmente. E resolver conflito exige que ambas as partes sejam capazes de reconhecer quando erraram. Se uma pessoa é incapaz disso, todo problema será sempre culpa sua. Sempre. E você vai viver em um ciclo infinito de assumir culpas que não são suas, só para manter a paz. Isso não é relacionamento. É abuso emocional. A oitava tática de Maquiavel é observar se a pessoa faz o que prometeu sem você precisar cobrar. Pessoas confiáveis cumprem o que prometem, no prazo que prometeram, da forma que prometeram. Você não precisa lembrar. Você não precisa cobrar. Você não precisa verificar. Elas simplesmente fazem porque disseram que fariam. Mas pessoas não confiáveis fazem promessas que não têm intenção de cumprir. Elas dizem sim para tudo e não entregam nada.
E quando você cobra, sempre há uma desculpa, sempre há uma justificativa, sempre há alguém ou alguma circunstância que atrapalhou. Mas nunca é culpa delas. Nunca. Maquiavel orientava os príncipes a testarem a confiabilidade das pessoas através de pequenas tarefas antes de confiá-las com responsabilidades importantes. Se alguém não consegue cumprir promessas pequenas, nunca vai cumprir promessas grandes. Você pode fazer o mesmo. Quando conhecer alguém, observe se a pessoa cumpre pequenos compromissos. Se ela disse que ia te ligar e não ligou, se ela disse que ia chegar às 8 e chegou às 9, se ela disse que ia fazer algo e esqueceu, essas são bandeiras vermelhas. Porque se ela não cumpre coisas pequenas que são fáceis, imagine quando algo importante e difícil for exigido dela. A confiabilidade em coisas pequenas é o melhor preditor de confiabilidade em coisas grandes. A nona tática de Maquiavel é observar se a pessoa demonstra empatia genuína ou apenas finge. Empatia genuína se manifesta em ações concretas, não apenas em palavras. Quando você está passando por dificuldades, a pessoa com empatia real te ajuda de forma concreta. Oferece suporte real, tempo real, esforço real. Mas a pessoa que finge empatia apenas diz as palavras que você quer ouvir sem fazer absolutamente nada de prático. Puxa, que pena. Deve ser difícil. Eu sinto muito. Você não merece isso. Mas quando você precisa de ajuda real, ela está ocupada demais. Ela tem seus próprios problemas. Ela não pode agora. Maquiavel dizia que cortesãos falsos eram especialistas em palavras de conforto, mas inexistentes em momentos de crise real. Porque confortar com palavras não custa nada, mas ajudar de verdade exige sacrifício. E pessoas falsas nunca se sacrificam por ninguém. Então observe. Quando você está vulnerável, quando você realmente precisa de ajuda, quem aparece? E quem desaparece? Porque as pessoas que aparecem nos seus piores momentos são suas pessoas reais. As que só aparecem nos momentos bons são apenas turistas na sua vida. E Maquiavel aprendeu, muitas vezes da forma dolorosa, que você deveria investir apenas nas pessoas que estariam ao seu lado quando tudo desmoronar. Porque essas são as únicas que importam. A 10ª e última tática de Maquiavel é observar se a pessoa é movida por gratidão ou por direito. Pessoas gratas reconhecem quando recebem ajuda, valorizam, retribuem quando podem. Pessoas que acham que tudo lhes é devido, recebem favores como se fossem obrigações. Nunca agradecem genuinamente. Sempre querem mais e se sentem ofendidas quando você não pode ou não quer ajudar. Maquiavel via constantemente pessoas que recebiam tudo de um príncipe, mas que, no momento em que o príncipe não podia dar mais, o traíam sem hesitação. Porque elas nunca foram gratas. Elas apenas achavam que mereciam. E essas pessoas existem em todo lugar hoje. São aquelas que você ajuda 10 vezes, mas na única vez que você não pode ajudar, elas ficam ofendidas e te acusam de ser egoísta. São aquelas que recebem favores, mas nunca retribuem. Sempre tem uma desculpa para por que não podem ajudar de volta. São aquelas que mantêm uma contabilidade mental, onde tudo que você faz nunca é suficiente, e tudo que elas fazem, por menor que seja, é um sacrifício monumental. Relacionamentos com essas pessoas são exaustivos, porque você sempre estará dando e nunca será suficiente, e no momento que você parar de dar, você será o vilão. Então observe. A pessoa agradece genuinamente quando ajudada? Ou ela age como se fosse seu dever ajudá-la? Ela retribui favores quando pode? Ou ela sempre tem uma desculpa? Ela reconhece o esforço dos outros? Ou ela minimiza e foca apenas no que não foi feito? As respostas a essas perguntas te dizem se você está lidando com alguém que valoriza reciprocidade ou alguém que só sabe receber. E relacionamentos unilaterais, onde só você dá e a outra pessoa só recebe, não são relacionamentos. São servidão voluntária. E Maquiavel diria: saia enquanto ainda pode. Agora você tem as 10 táticas. Não escute palavras, observe ações. Observe como a pessoa trata quem não pode lhe oferecer nada. Observe como ela fala dos outros nas costas. Observe como ela reage à frustração.
Identifique se ela tem princípios ou apenas conveniência. Observe a proporção do quanto ela fala versus o quanto ela ouve. Observe como ela lida com os próprios erros. Observe se ela cumpre promessas sem cobranças. Observe se a empatia dela é real ou performática. Observe se ela é movida por gratidão ou por direito. E se você aplicar essas 10 táticas nos primeiros 5 minutos de interação com qualquer pessoa, você vai saber exatamente quem ela realmente é. Não quem ela diz que é. Não quem ela performa ser. Mas quem ela realmente é quando as máscaras caem. Maquiavel não te ensinou essas táticas para você se tornar cínico ou paranoico. Ele te ensinou para você se proteger. Porque o mundo está cheio de pessoas que vão tentar te usar, te manipular, te explorar. E elas são muito boas em parecer confiáveis, em parecer leais, em parecer genuínas. Mas se você souber o que procurar, se você souber ler nas entrelinhas do comportamento humano, você vai identificar essas pessoas antes que elas causem dano. E você vai economizar anos de sofrimento, traições, decepções, porque você vai investir sua confiança, seu tempo, sua energia, apenas nas pessoas que realmente merecem. E aqui está a verdade final. Depois que você aprende a ler pessoas dessa forma, você percebe algo libertador. A maioria das pessoas é exatamente quem elas mostram ser nos primeiros 5 minutos. Elas te dizem quem são através de suas ações, suas reações, seus padrões. Mas a maioria de nós ignora esses sinais porque queremos acreditar na versão idealizada que criamos na nossa cabeça. Queremos acreditar que dessa vez vai ser diferente. Que essa pessoa é a exceção. Mas Maquiavel aprendeu, através de experiência amarga, que as pessoas raramente são exceções. Elas são padrões. E quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Não espere pela 10ª vez para finalmente aceitar o que estava óbvio desde o início. Se você chegou até aqui, você agora tem o sistema que Maquiavel usaria para navegar o mundo moderno. Use essas táticas. Pratique-as. Refine sua capacidade de leitura humana. E você vai perceber que você não precisa mais ser traído para aprender. Você não precisa mais ser usado para descobrir. Você vai identificar as bandeiras vermelhas cedo, quando ainda é possível se afastar sem dano. E você vai reservar sua confiança, sua lealdade, sua profundidade apenas para aqueles poucos que realmente merecem. Se esse vídeo te deu as ferramentas que você precisava para parar de ser enganado, deixa seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam aprender a ler as verdadeiras intenções por trás das máscaras sociais. Se inscreve no canal se você quer continuar aprendendo as táticas de poder e leitura humana que Maquiavel e outros estrategistas usaram para navegar mundos perigosos. E se você quer aprender mais sobre como se proteger de manipuladores e pessoas tóxicas, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até o próximo vídeo. E lembre-se, palavras mentem, mas ações sempre revelam a verdade.